Hoje a gente vai falar de responsividade. Se você não assistiu a aula anterior, que é de design, eu vou marcar aqui, importante assistir, porque lá eu ensino sobre muitos elementos de design, de onde buscar inspiração para desenvolver aplicativos mais bonitos. Mas se você está empacado não na parte de design, mas na parte de responsividade, ou seja, como fazer o teu aplicativo que já está bonito se comportar igualmente bem no computador, no tablet, no celular, então essa aula é para você. Então é o seguinte, primeiro ponto da responsividade que a gente precisa entender, tá? Deixa eu abrir o meu bloco de notas aqui. Primeiro ponto da responsividade que você precisa entender, larguras. No Bubble, se a gente der um preview aqui no nosso aplicativo, por exemplo, ó, o que está acontecendo com o nosso aplicativo da forma que ele está aqui? Ó? Eu mexo no tamanho da tela dele. Isso aqui é um simulador de responsividade do Chrome, tá? Então, ó, vou simular aqui um iPhone X, vou simular um iPad, por aí vai, né? Eu boto no responsivo aqui e vou brincando. Então aqui o que está acontecendo? Por que ele não mexe? Só mexe assim, ele vai encurtando proporcionalmente, né? Porque ele está com largura fixa. Tanto é que se eu vier aqui no Bubble e jogar na aba Responsive, que é onde eu vou fazer todas as configurações de responsividade, ele me alerta. Renato, a página ZZ Design está configurado como largura fixa. Isso impede que a sua página se ajuste à largura da página e de usar essa visualização. Clique aqui para voltar à tela de construção e mudar essa configuração. Então vou aqui na página, ó, transformar esse elemento em Fixed Width, tiro. Não é mais largura fixa. Aí se eu vou aqui em responsividade agora, opa, aí ele já começa a trabalhar um pouco. E se eu der um preview aqui, ó, vou atualizar, aí ele já começa a se comportar diferente. Não bonito, mas diferente. Pelo menos ele já se adapta ao tamanho da tela, né? Então esse é o primeiro ponto, larguras. O que a gente está vendo no nosso cabeçalho aqui, ó? O nosso cabeçalho não está se modificando, né? Ele não está se mexendo. Vamos falar primeiro dele, depois a gente fala desses grupos aqui de baixo. Então, se eu for no meu cabeçalho, já aparece aqui, ó, que ele está marcado como largura fixa. Se eu tirar essa configuração, opa, ele já fica totalmente maleável aqui, entendeu? E eu posso configurar nele uma largura mínima e uma largura máxima. No momento, ele não tem nem largura mínima e nem largura máxima. Então, se eu esticar a tela até um ultra wide de 150 polegadas, ele vai esticar junto. E se eu esticar mínimo até 1 pixel aqui, ela vai encolher junto, entendeu? Não tem nenhum tipo de restrição. O que eu quero fazer aqui, ó, é o seguinte. Aí já podemos falar dos grupos aqui embaixo. Qual que está sendo o problema dos grupos? Vamos dizer, esse grupo está sem largura mínima, sem largura máxima. Ele vai esticando junto. Ó. Esse grupo do meio está com largura fixa. E esse também está sem largura mínima nem máxima. Então, olha só, os dois do canto, eles se expandem, eles contraem, e o do meio, ele continua sempre fixo. O que eu posso fazer? Pegar esses três aqui, ó, e jogar largura fixa nos três. E aí, o que acontece? Qual que é o comportamento padrão do Bubble nessa situação? Ele aumenta o espaço entre os elementos. Se os elementos em si não têm como crescer, ele vai deixar a distanciar mais. Então, como que eu posso fazer, por exemplo, se eu quiser que eles também não fiquem fixos, mas que eles aumentem um pouquinho? Eu posso tirar a largura fixa, aí eu boto assim, ó, largura máxima de 200%. Então, eu quero que todos eles possam dobrar de tamanho igualmente. 200% em todos, ó. Aí eles encolhem e eles aumentam até 200%. E aí quando eu faço isso na página aqui, ele não fica tão distante os elementos entre si. Então eu vou brincando com essas larguras, de acordo com a forma que eu quero que elas se comportem. Só que se eu reduzir demais, pô, aí começa a quebrar meus grupos aqui, tá vendo? Ó? Até o ícone passa, tá vendo? Fica zoadaço isso aqui. Então o que eu faço? Eu configuro com uma largura mínima. Ok, você pode esticar até 200%, mas a largura mínima eu quero que seja 80%. Botar até mais, botar 99%, ou seja, para ele não reduzir quase nada. Tá vendo? Aí ele vai reduzindo. Quando ele quebra os 99, ele preserva o mínimo e joga um dos elementos para baixo. É isso que aconteceu aqui, ó. Ele jogou lá para baixo, tá vendo?
Então é dessa forma que a gente vai conduzindo essa questão de larguras, da forma que a gente quiser que se comporte. Segundo ponto a entender: largura mínima, largura máxima, largura fixa. Isso é essencial para você entender. O segundo ponto é alinhamentos. Então qual que é o problema claro que a gente está vendo aqui no nosso grupo? Ó? Esse cara está alinhado pela esquerda, errado. Por quê? Porque aí o que acontece? Se você clicar nesse Explain Box Margins aqui, ó, o Bubble vai te explicar como que eu estou entendendo esse elemento. Se ele está alinhado, Renato, pela esquerda, então eu vou fazer o seguinte, ó. Essa distância aqui de 30 pixels vai ficar fixa, eu vou deixar ele sempre a 30 pixels de distância aqui do lado esquerdo, e vou aumentar a distância do lado direito. É isso que ele está fazendo, entendeu? Só que aí se eu jogo ele centralizado, aí ele fala o seguinte, opa, então eu vou pegar essa largura que era de 30 pixels e vou trabalhar as duas. E se eu jogar para a direita, e aí ele preserva a margem da direita e expande só da esquerda. Então entenda esse conceito que o Bubble ele sempre vai entender as margens. Ele vai preservar as margens a qualquer custo. É sempre as margens, entendeu? É dessa forma que o Bubble entende a responsividade. Então se eu centralizar os três elementos aqui, ó como o comportamento já muda, tá vendo? Ficam os três elementos sempre centralizados nos grupos. Aí eu pego aqui, ó, esse comunidade sem codar que está alinhado pela direita, já centralizo ele. Aí, ó, percebe que os elementos ficam sempre centralizados? Tá tudo centralizado aqui na tela. Da forma que eu espero que corra, né? E aí um outro ponto. Sempre que você tem três elementos em linha, você tá vendo como ele cai muito esse elemento aqui, ó? Os elementos em linha, eles não se comportam bem se estiverem desagrupados. Então, a melhor experiência que eu tenho com elementos em linha, o que é elementos em linha? Elementos na mesma linha mesmo, né? Horizontalmente. Sempre agrupe os elementos em linha. Então, eu vou selecionar os três, vou dar um group aqui, ó. E assim, já fica muito mais fácil trabalhar com eles em grupo, tá vendo? Primeiro porque esse terceiro já não cai tanto. Tá, ele cai colado aqui, tudo bem. Mas aí se eu aumento um pouquinho a margem dele aqui, por exemplo, ó, aí ele já dá esse distanciamento quando ele cai, entendeu? Aí, ó como os elementos agrupados tendem a se comportar sempre melhor quando eles estão em linha. Então, sempre agrupe elementos em linha. Isso é uma dica fundamental, sempre melhora em 100% quando tem mais de um elemento lateralmente, assim, né? Uma outra dica, você pode esconder elementos. Então, qual que está sendo o grande problema do nosso cabeçalho aqui, ó? É que ele está virando um cabeçalho dobrado, né? Ele está aumentando a altura. Isso não pode acontecer com cabeçalhos. Então, você tem algumas opções aqui, ó. Vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Ó, quando chega aqui nesse ponto, ó, 500 e... quanto que tá aqui? 551 pixels. Ó, 550 pixels, tá? Esse é o ponto que ele quebra, certo? Então, o que a gente pode fazer? Eu posso pegar nesse ponto e falar, cara, eu vou esconder o texto. Ó, aí eu cliquei em Add Hiding Rule, adicionar regra de hiding em português, escondimento, escondeção, sei lá, esconder. Então eu quero que abaixo, quando a largura estiver menor ou igual a 550 pixels, que é o que está agora, né? Ó, ele se esconda. Opa! É isso aí. Então, ó, se bate 551, ele já aparece, tá vendo? Mas aí quando bater lá 550, ele já some, entendeu? Ó, isso sim é um cabeçalho bacana. Tem outra opção. Eu nem sei se vai dar certo aqui. Mas tira essa regra de escondimento aqui. Não confunda com condimento. E aí a gente pode chegar aqui, ó, e falar assim. Aí essa já é uma dica que ela foge da aba de responsividade, né? Condicional. Quando a largura da página for menor ou igual que 550, altere o tamanho da fonte. Quanto que está o tamanho da fonte agora? 18. Altere o tamanho da fonte para 14. Sei lá se vai dar certo, vamos ver. Ele reduziu, mas ainda assim ele quebrou, né? Então o que eu posso fazer? Tirar a largura fixa dele e deixar ele trabalhar com uma largura mínima. Ele vai encolhendo, tá vendo? Ah, mas aí o texto baixou aqui. O texto baixou porque ele está centralizado verticalmente. Aí se eu tirar o centralizar verticalmente aqui, ó, quando ele quebra ele fica mais alinhadinho, entendeu? Então você pode trabalhar dessa forma. Eu não gostei, eu achei que ficou feio assim. O que eu faria aqui, sem sombra nenhuma de dúvida,
regra de escondimento de 550 pixels aqui, salva e já era. Vai ficar muito mais bonito. E esse elemento aqui eu traria para como ele estava, sem essa condicional e com o texto centralizado verticalmente. Mas é uma opção, eu uso para grandes títulos, né? Então, por exemplo, se eu tivesse um título aqui, ó, pega esse grupo, joga ele para baixo, essa página é responsiva, sei lá, se tem um título grande aqui, tipo um tamanho zoado assim, 36, ó. Aqui. E aí nela sim ela vai arrebentar na responsividade, não? Ela quebra rapidinho, tá vendo? Então o que eu consigo fazer? Já pegar ela sim, aí jogar uma condicional. Quando a largura da página for menor ou igual que 550, reduza esse tamanho da fonte para 24. Aí sim, ó, bateu 550, ó, aí o texto já reduziu. Aí eu já ganho todo um novo espaço, ó, consigo chegar até 400 pixels aqui, ó, isso aqui já é menor que um iPhone em largura. Consigo chegar em 400 pixels com esse mesmo texto aqui ainda. Então, pessoal, responsividade é isso. Entendendo que o Bubble lida com responsividade, sempre preservando as margens, que você precisa sempre configurar esses alinhamentos aqui, é a primeira coisa que você precisa mexer, esquerda, centralizada e direita, e entender que isso se refere sempre ao alinhamento dele em relação à margem até chegar nos outros elementos. Tá na dúvida? Clica nesse Explain Box Margins aqui, ó. Ele sempre vai explicar como que ele está lendo esse elemento. Então, assim, essa caixa, eu estou entendendo que ela tem que preservar esses 50 pixels aqui do elemento da direita e 0 pixels do elemento da esquerda. Então ele vai ficar sempre encostadinho na parede da esquerda, né? Entendendo esses pequenos conceitos assim, o negócio é ir brincando com a responsividade até você conseguir fazer o aplicativo se comportar da forma que você gostaria. Isso aqui é muito subjetivo, cada um tem uma forma, né? Ó, no mobile o nosso já cairia dessa forma, você vê que em pouquinho tempo a gente já consegue fazer um negócio que fique minimamente agradável. Mas esse é todo um novo módulo, assim, que é aquilo. Se você vai ficar. Passou 30 dias para criar teu aplicativo. Depois pode ter certeza, você vai ficar uma semana quase só mexendo em responsividade. Para quê? Para garantir que ele funcione em todos os dispositivos possíveis. Isso não é tempo perdido, ao contrário. Isso é o que faz o nosso aplicativo ser poderoso. Ele funciona em qualquer dispositivo. Não importa se é celular pequeno, celular velho, celular novo, tablet velho, ele vai funcionar. Se você souber mexer em responsividade. Última dica só. Sempre que você for ver para celular, eu sempre falo o seguinte para o pessoal, ó, puxe a tela até os 320 pixels. Porque 320 pixels era o iPhone 5, que na minha experiência, sempre que eu vejo o meu Google Analytics, lá todos os meus aplicativos do meu site, 320 pixels é a menor tela que existe. Mas de um ano para cá, eu percebi que praticamente sumiu esse aparelho do mercado. Não tem mais nenhum celular, aparentemente, com 320 pixels só de largura. Hoje os menores estão na casa de 360 pixels, assim, ó. Então você pode usar 360 pixels como um mínimo. Até 360 o teu aplicativo tem que responder bem. Menos que isso, ele pode arrebentar, não tem problema. Não existe celular de 300 pixels, entendeu? Aí dane-se. Até mais ou menos uns 460 pixels, assim, que é a largura dos iPhone grandes, né? E aí depois vai esticando. E fique atento sempre a telas ultra-wide também, né? Porque às vezes, ó, cuida para não deixar o teu aplicativo fazer isso aqui, ó, se abrir numa tela ultra-wide, entendeu? Senão fica feio. Aí como é que você faz aqui, ó? A gente já sabe, largura máxima de até 200%, por exemplo. Ó. Aí ele também não vai zoar tanto, né? Esse cara depois tem que ajeitar também, por aí vai. Então foque em sempre ter um aplicativo que responda bem de 360 pixels de largura para um celular pequeno até 1920 pixels de largura, que é uma tela Full HD, vai ser isso aqui, né? Ó. Até mais, o meu nem chega aqui, ó. 1920 pixels Full HD. Agora vocês não vão ver nada, principalmente se está no celular, mas tudo bem, eu falo aqui. 1920 pixels, que vai ser isso aqui, mais ou menos, ó. E telas ultra-wide. Eu tenho um monitor ultra-wide, né? Então meu monitor ultra-wide chega a 2560 pixels, ó. 2560 pixels, acredite ou não, é isso aqui, ó. Então o teu aplicativo precisa estar pronto para responder bem a qualquer tamanho de tela de 360 a 2560 pixels. Mas depois que você pega a manha, você faz isso com bastante agilidade aí e de forma muito fácil.
Espero que eu tenha conseguido esclarecer essas questões de responsividade, que vocês me perguntam bastante. Tem mais detalhes, claro, a gente fala muito disso dentro da comunidade, entra em cada detalhezinho assim, mas nada mais são do que variações dessas mesmas questões, bordas, alinhamento, grupos, enfim, trabalhando essas questões aqui, você vai longe aí, pode ter certeza. Muito obrigado.